E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Não percam a esperança, é o que Bolsonaro aí veio nos pedir. E a gente vai comentar aqui hoje sobre todas as novidades que aconteceram, principalmente durante a madrugada das eleições. Vamos falar do Brasil, vamos falar de eleições brasileiras. Tem muita coisa que vale a pena ser analisada, que já é fato concreto mesmo, que dá pra gente bater o martelo em algumas coisas do que tá acontecendo e não ficar de achismos. Ainda a questão de Brasil, teve as movimentações interessantes ontem. Durante aí, né, na calada da noite, o pessoal do TSE vai colocar agora em votação o impeachment da chapa Bolsonaro-Mourão. Vejam só, vamos tentar ver, né, sem ninguém prestar atenção, se coloca o impeachment para andar. José Dirceu veio a público falar que a esquerda precisa se unir, a gente vai falar bastante da esquerda brasileira que se posicionarem de uma forma interessante. Não no sentido que o que eles defendam seja algo bom, mas dá pra gente ver o que é que vai vir pro nosso lado. Pelo menos aí até em 2022, com certeza é aqui. Então já falei disso daí, algumas coisas. Tá tendo uma certa fritura aí por parte da mídia de alguns ministros. Vale a pena a gente comentar também, quero mostrar pra vocês. É só ir pintando o Mourão, sabe, com uma nova solução para contrapor Bolsonaro. Tem a questão do Felipe Martins, que também se posicionou, não só o Bolsonaro. Já falei de muita coisa, tem muita coisa, não estou lembrando aqui, não fiz o índice, mas vamos começar já pela fala de Bolsonaro. Revista Oeste aqui nos traz, não sei se vocês acompanharam, teve um videozinho gravado falando de Bolsonaro sobre o Trump. Ele falou o seguinte, que a esperança é a última a morrer. O presidente Bolsonaro está otimista quanto ao resultado das eleições norte-americanas, ao ser elogiado por uma apoiadora de frente do Palácio da Alvorada, que perguntou o que seria do Brasil sem ele e Trump. E aí Bolsonaro respondeu, olha só, a esperança é a última que se vai. Interpelado por outra pessoa sobre quem vai ganhar, mencionou que é preciso esperar, por causa da justificação do processo que se deu lá no estado de Michigan. A campanha de Trump entrou com ação judicial para tentar suspender a contagem até que se pudessem checar a abertura e o processamento dos votos que chegaram pelo correio. Fala-se em fraude. Aí abre aspas, olha só. Tem que esperar um pouquinho, afirmou Bolsonaro, ao mencionar que o Biden tá aí, né, falando aí algumas coisas pro Brasil, principalmente da questão da Amazônia. Olha o que Bolsonaro falou. O candidato democrata, em duas oportunidades, falou sobre a Amazônia. É isso que estamos querendo para o Brasil? Aí sim, uma interferência de fora para dentro. Acrescentou o presidente, conforme notícia no Oeste, Biden prometeu reunir o mundo contra nosso país caso vença as eleições. Vocês lembram da postagem que Bolsonaro fez no Twitter, que eu mostrei para vocês no dia de ontem? Falei, ó galera, olha isso daqui, que vale a pena prestar atenção. Para mim foi o lançamento mais importante de Bolsonaro nos últimos 3 meses. Ele fala que podem esperar uma movimentação de fora para dentro, que na verdade já está contando com algum apoio, né, de políticos internos visando 2022, falando claramente do João Dória, membro aí do Partido Comunista, lá do país que ele tanto ama, falando, ó, e eles querem não só nossa agricultura, como eles vão utilizar isso como um argumento para também pregar a Amazônia. Então o negócio aí tá tenso, mas o Bolsonaro falou, mantenham a esperança. Antes de falar o que realmente está acontecendo, só para dar assim, uma dose de ânimo, deixar vocês assim, um pouquinho animados. No dia de ontem, Felipe Martins, que é o assessor especial da Presidência da República, ele chegou a compartilhar uma postagem minha que eu falava o seguinte: o Felipe Martins falou que o Trump se reelegeria com 280 votos. O miserável vai cravar na mosca? Então, pergunta. Ele foi e compartilhou, do jeito que ele sempre faz, compartilha, deixa algumas horas, depois ele vai e remove. Muita gente aí ficou um pouco mais calma, muita gente aí a esperança voltou, fica até um pouco mais esperançoso. Todo mundo aí, né, orando bastante, rezando bastante. O que vocês acham? Felipe acertou a última eleição, ele só errou 2 estados. Essa é uma precisão extremamente grande. O que vocês acham? Todo mundo falando, a esperança é a última que morre. E agora eu vou mostrar algumas coisas para vocês que meio que já dá para bater algum martelo. E olhem só. Uma delas foi o Arthur Weintraub, que fala o seguinte: como observador, estive em 3 locais de votação em Maryland. Uma situação que me impressionou foi a não exigência de identidade alguma. A pessoa diz o sobrenome, nome, data de nascimento e endereço. Assina o papel, pode votar. Só exigem o ID, né, o documento de identificação, se houver algum problema no cadastro. Teve uma coisa que eu não falei no índice, mas é bem importante, vai comentar.
essas eleições, eles não só escolheram políticos, gente. Eles também voltaram para alguns pequenos plebiscitos e vocês vão ver o que é que está acontecendo por aí lá, a complicação. O Arthur continua, ó. Verificam se batem as informações, dados da pessoa no computador, o eleitor escolhe se vota em papel ou em urna eletrônica. Outras formas de votação são o Dropbox. O eleitor vai lá e deposita o voto e correio. Estão falando aí, né? Só por isso daí já não é algo muito estranho. Você só poder afirmar pelo que você afirma, o cara não, beleza, vai lá e vota. Isso pode parecer até muito estranho. Eu não acho que isso é um dos melhores dos cenários. Acho que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com muita gente com segundas intenções, é complicado. Mas por aí você vê a grande questão da confiabilidade, sabe, que o povo tem para uns contra os outros, sabe? A população confia entre si. Aqui na Austrália não é tão assim desse jeito, mas você vê que quando você vai num órgão para resolver qualquer problema, carro, um Detran da vida aqui, você vê como o pessoal, sabe, não faz questão de quase nada. Você às vezes dá só a sua carteira já é o suficiente, não precisa apresentar inúmeros papéis. Isso aqui mostra como o Brasil é um lugar burocrático, mas às vezes a burocracia brasileira é até útil. Você vê, né? Tem que levar o título e mais um documento de identidade para poder votar, mais biometria. Coisas no Brasil, aparentemente, são um pouquinho mais organizadas. Agora, olha só isso daqui. Olha só. O Rafa Glau, um cara que está sempre aí traduzindo aqueles vídeos que você já deve ter recebido no WhatsApp. Alguma coisa acontece lá nos Estados Unidos, traduzido, e lá uma legendinha assim, né? Legenda RFG Glau. Esse rapaz. Ele trouxe mais um vídeo que é bem interessante, que ele falou o seguinte, ó. Os fiscais de votação impedidos de entrar, janelas cobertas para não enxergarem dentro da sala de contagem. E aí fala lá do Estado que realmente foi uma baderna. Quando a eleição brasileira é mais organizada e justa, você sabe que tu tá no caminho errado. Realmente, se tá mais bagunçado que o Brasil, meio complicado. Aí olha só isso daqui. Isso daqui, gente, são cartas que... complicado, né? Acho que não chegaram onde elas deveriam chegar. Alguém aí pode ter sido prejudicado. E aí o Arizona informa que é um estado que o presidente atual estava perdendo, e agora, inclusive, aí durante a madrugada, quem vinha acompanhando, o estado estava marcado de azul. Durante a madrugada, ele deixou de ser azul. Azul é a cor da oposição. E a Arizona Informa fala o seguinte, que a Fairfax County, que é a área de DC, acaba de reportar que eles acidentalmente deram 100 mil votos extras para a oposição. Olha que coisa, né? Acidentalmente. E aí, meus amigos, olha só isso daqui. Saiu na Fox, falando que encontraram, a priori, em Detroit, 4.788 registros duplicados, 32.519 mais registros para votar do que eleitores elegíveis, 2.503 pessoas que não estão mais entre nós, e um cara que votou, que nasceu em 1823. Tudo de acontecer. Isso aqui, ó, não é site brasileiro. Pra você. Aí, olha só isso daqui. É o Flecas Talk. É um cara aí que tem um canal no YouTube. Ele é basicamente... O Mamãe Falei, sabe? Esse negócio de ir pra rua. Se baseou nesse cara. Ele ia pelo menos com a colher. Tem um tempo que eu não acompanho. Ele fala aqui, dá até o nome do cidadão. Foi lá acabar de votar. O cara tem 118 anos. E diz aqui que ele veio a óbito em 1984. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível, né, pessoal? O negócio tá muito estranho. Tá muito estranho. E aí, essa postagem aqui não é de ontem, mas do dia 11 de outubro de 2012, que o atual presidente lá que tá tentando a reeleição fala o seguinte. Ele fala uma coisa que Olavo de Carvalho fala há anos e que Olavo repetiu incessantemente durante a apuração de 2014, né, o período depois. Não importa quem vota, quem você está votando. O que importa é quem conta os votos. Quem conta os votos. Garanto para vocês que essa frase aqui, se vocês forem olhar que foi que pronunciou, é de uma pessoa que só que tem as duas pernas esquerdas. A região lá sabe que atualmente hoje é a Rússia. Sabe, um grande líder daquela religião. Olavo falou isso diversas vezes. No Brasil, em 2014, apenas 23 pessoas
contaram, e segundo relatos, todas elas vinculadas ao PT. E não sei se vocês lembram, pesquisem como foi o gráfico da eleição de Dilma Aécio. Ela começa mais ou menos assim, ó. Sobe bastante, depois vem descendo, descendo. Tem um encontro, tipo às 7 da tarde, e depois ela segue assim na linha, o mesmo percurso o tempo todo. Depois fica uniforme. Depois não muda mais. Fica só assim, ó. O tempo todo. Você vê, ela vem e depois só faz cair. E aí Dilma ganhou. De boa. Olha o que tá acontecendo. E aí, calma que a gente vai comentar. Quero mostrar com essa imagem pra gente trazer alguns comentários que vale a pena. Isso daqui não tá completo, mas já dá pra gente ver algumas coisas. Algumas pequenas diferenças para a gente analisar uma coisa. Os anos se passaram e ainda que aconteceu tudo isso, a gente pode ver que tem uma certa tendência que, pelo menos, gente, a esquerda deve ter aí uns 40% de votos, sabe? Ainda que várias coisas aconteceram, a esquerda deve ter uns 40% de votos. E alguns desenhos aqui indicam que, em alguns locais, eles vêm crescendo, porque eles ganharam aqui. Cada quadradinho desse seria um mandato. Você pega aqui, agora eu não vou lembrar que eu estava analisando ponto a ponto, mas ó, esse quadrado aqui do meio. Você pega ele, você vê que só tinha um quadradinho azul. Esse aqui primeiro é de 2016. Quando você pega agora 2020, você vê, ó, tem alguns quadradinhos azul a mais. Quando você pega aqui outras regiões, é porque aqui agora eu não vou lembrar mais o que eu estava analisando, que os gráficos são bem parecidos. Mas você pega esse aqui mesmo, ó. Você vê que esse aqui atualmente já tem, ó, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pega esse aqui, já não tá a mesma coisa, tá faltando aqui, ó, um bocadinho. Você vai juntando, você vê, cara, aqui, ó, esse aqui mesmo aqui embaixo tem 4, aqui só tem 3. Então a esquerda, ela vem tendo um certo crescimento. Ela vem tendo um certo crescimento, Então, o mundo que a gente está vivendo hoje, mais que a gente tava lá, né, uma onda conservadora, no final da história, meio que a esquerda não descansou, pessoal. A esquerda não descansou e a gente não pode ficar naquele clima, né, do já ganhou, é tudo nosso, sabe? Agora é só ficar a bola para frente, tá tudo garantido. Não é bem assim, não é bem assim. Olha os resultados reais. A esquerda, sim, ainda é algo que precisa ser combatido de forma cada vez mais eficaz, porque eles estão desenrolando um pouco melhor. E uma coisa que vale a pena comentar é, sabe quem que ganhou já? Nesse momento, sabe quem já ganhou de verdade? Você pode bater o martelo que só fez ganhar o Barroso. E se chama o ganho dele voto do futuro. Com toda essa confusão e acreditando, é um prato cheio para ele. Não só falar que o voto impresso não funciona, por mais que no Brasil o voto impresso não é uma cédula, mas sim botar uma impressora junto à urna. Então ele já ganhou com isso. E segundo, você votar pelo celular, fazer isso, fazer aquilo outro. Porque veja, gente, a confusão que está. Já temos mais do que quase 48 horas desde que tudo acabou e ainda não temos um resultado. Sendo que no Brasil, questão de horas. Imagine se ainda se for eletrônico, tudo via celular, né? É instantâneo. Bateu, sei lá, 7 da noite no Brasil, que é quando fecha lá no norte do país, já temos o resultado final. Então olha como são as coisas. Olha só como são as coisas. E aí, meus amigos, uma coisa que vale a pena também comentar, que eu já coloquei aqui. Às vezes eu trago para vocês para mostrar, né, a quantidade de visualização que o pessoal da esquerda tem. Aqui não mostra a visualização, porque esse daqui é o Twitter. Não dá para mostrar quantos views você tem na sua postagem. Porém, dá para ver a questão de seguidores que você vem tendo. Isso daqui é o Twitter do nosso presidente Jair Bolsonaro. E uma coisa que eu fico olhando é que já tem um certo tempo mesmo que Bolsonaro meio que está travado em 6.660.000 seguidores. Varia um pouco a mais, um pouco a menos. Se você olhar, inclusive, nos últimos 30 dias, o Social Blade fala que ele está assim, perdendo assim, uma média de 900 pessoas por mês. Está estagnado. Sabe? Não vai para frente, não vai para trás. Nosso país tem mais de 200 milhões de habitantes. Figuras como Luciano Huck tem mais de 10 milhões. O Filipinho Neto, sabe? Então eu fico olhando aqui e falo, cara, o que é que a gente precisa fazer para continuar aumentando esses números? O Twitter do presidente tinha que ser, meu Deus do céu, pelo menos uns 20 milhões, 10% da população brasileira. Por que ainda não temos? Porque tem tanta gente seguindo o pessoal da esquerda, mas quando a gente vai olhar o presidente não reflete a mesma coisa.
Então, olha a importância da gente, sabe? Ter um foco, sabe? Tentar vender mais ideias da direita. Não é só elogiar o governo, falar que o governo é ótimo. A gente tem que desconstruir a narrativa e tentar trazer pessoas do outro lado para o nosso lado. E aí, olha só, né? Diante de tudo que aconteceu, vem lá o Maduro, logo ele, para falar que ele critica o sistema eleitoral, falando que na Venezuela, na mesma noite, a gente tem o resultado. Aí o Leonardo Contigo fala, na Venezuela você já tem o resultado pronto antes do dia da eleição, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí, olha só, falando já que a gente pegou aqui no Maduro. A Argentina já decidiu aí comprar 25 milhões lá dos russos. A vacina aí. Ainda tá esperando bater uma... Nem sabe, mas já garantiu. Já garantiu e, óbvio, tinha que ser dos russos, né? Se não, ia ser dos amigos do Dória. Mas a Argentina, a gente sabe o que é que tá acontecendo pro lado de lá. E aí, olha só, outro país importantíssimo na América Latina, que é Cuba. Eles acabaram de assinar um acordo que agora a segunda língua oficial do país vai ser o mandarim. Olha só, logo de qual país, né? Logo de qual país? Olha como as coisas vêm se desenhando. E essa é a grande importância, né? De a gente saber que, cara, o lado de lá, cruzar os dedos aí, cruzar os dedos para dar uma reeleição e o Trump continuar. Agora um amigo meu tava falando o seguinte, ó, que independente, ainda que Trump perca, a gente tem que olhar o seguinte. Eles conseguiram a maioria no Senado, o que dá para barrar muita coisa. Muita coisa mesmo. E a Suprema Corte hoje tem a maioria de pessoas conservadoras indicada pelos republicanos, o que dá uma certa esperança e uma certa calmaria, não que a gente fique completamente tranquilo. Mas não é o pior dos cenários. Vamos cruzar os dedos, rezar, mas olha só as coisas. Então, não tá tão assim. Agora, de outro lado, né? O cara vencer, ele tem a Câmara e a mídia completa do lado dele. 100% da mídia. Momentos de tensão. E aí, meus amigos? Eita, isso aqui eu não falei pra vocês. Isso daqui foi interessantíssimo. No dia... No dia 2 de outubro, no dia 2 de outubro, eu fiz um vídeo para vocês. E eu trouxe essa matéria aqui da Revista Oeste. Passou, não dei mais assunto, achei que era nada demais. E olha o que essa matéria falava. Google vai investir 1 bilhão para destacar conteúdos jornalísticos, ficar em destaque. Iria começar onde, ó? Brasil, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá e Reino Unido. E eu estou na Austrália. Por que eu trouxe isso daqui? Olha só, olha só. O Brasil foi escolhido para estrear o mais novo projeto idealizado pelo Google, ao lado da Alemanha e outros países, que aí, ó, promete contar com investimento bilionário para os veículos de comunicação parceiros. Aí você vê, ó, aproximadamente 200 veículos estarão integrados ao projeto. Numa conta simples, a quantia anunciada pelo Google será repartida entre 200 parceiros. Dessa forma, cada veículo de comunicação que aderiu ao programa receberá o equivalente a um pouco mais de 138 mil dólares por mês. Na conversão atual, o valor equivale a 780 mil reais. Isso dia 2 de outubro. Olha o dólar como está agora. Sabe por que isso é interessante? Estou eu colocando assim, né, para saber como é que estavam as notícias internacionais sobre a eleição. Quando eu coloco assim, eleição americana, em inglês, sabe o que é que eu recebi de recomendação? Sabe qual foi o conteúdo em destaque que eu recebi? Pensa, aqui ó, só em 5 segundos. Você pensou? Você deve estar pensando o que? Não, você deve ter recebido lá CNN Internacional, BBC, New York Times, Wall Street Journal. É que você recebeu algum conteúdo em destaque? Aqui está as empresas no Brasil que fazem parte: Abril, Folha, Jornal do Comércio, Gazeta, SBT News, Jovem Pan, Bandeirantes, Estadão, Correio, Folha Pernambuco, UOL. Sabe qual foi que eu recebi em destaque? Olha só. Folha de São Paulo. Olha como as pessoas que estão na Austrália, sabe, são informadas sobre o que está acontecendo. O conteúdo em destaque, sabe, que eu recebo por estar na Austrália foi Folha de São Paulo. Ah, mas você deve estar com sua conta logada, isso, aquilo. Não,
não está com minha conta logada. Isso aqui, inclusive, foi assinando uma página anônima. Sabe quando você abre a aba anônima? Sem login, sem nada? Depois eu recebi uma sugestão de matéria da Folha de São Paulo. Eu te pergunto, como é que vocês acham que o cidadão daqui vai ser informado? Qual é a visão que ele vai ter, sabe, do Brasil? Porque olha qual é a manchete. Bolsonaro sugere que teve interferência aí, né? As eleições sofreram interferência. As eleições para lá sofreram interferência. Bolsonaro, um conspiracionista, isso, aquilo outro. Folha de São Paulo, né? Por isso que eu digo que é importante, querendo ou não, a grande mídia é um grande problema. É um grande problema, por quê? Porque ela é quem molda, sabe, a opinião do pessoal internacional, investidores de outros países. É complicado, gente. É complicado. Mas vocês estão vendo aí. Folha de São Paulo fazendo as matérias em inglês e é quem aqui na Austrália está recebendo. Depois não entende por que, né? A visão do Brasil é tão difícil de mudar no exterior. Ainda estão recebendo dinheiro para ficar assim, em destaque. Mas tudo bem. E aí, ó, você coloca lá também, se você coloca na aba de notícias, olha quem aparece em primeiro lugar, ainda assim, a Folha de São Paulo. Depois que vai vir, ó, BBC, Global News lá do Canadá, mas em primeirão, Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Ainda fala assim, ó, que Bolsonaro sugere que a mesma coisa pode ocorrer no Brasil nas próximas eleições. A Folha sendo a Folha. Folha sendo a Folha. E aí, olha só que coisas interessantes que eu falei pra vocês que dá pra gente analisar, que já é realmente martelo batido. O Felipe vem às redes para ele reclamar do candidato da oposição, falando que o cara é fraco, muito fraco. Falou que passou vergonha nos debates das prévias. Tem o carisma de um copo que segura escova de dente. E olha só o que ele fala, isso daqui, ó. Ele só foi escolhido pelo medo dos democratas em terem um verdadeiro líder progressista, que é o Bernie Sanders. Gente, o Bernie eu acho que ele é mais de esquerda do que o Marcelo Freixo. Esse é o nível, sabe? É nível, sei lá, pra valer, sabe? Marxismo pra valer da CUT, sabe? Se botar um boné da CUT ou do MST, o cara honra, sabe? Cola com Boulos. Meu amigo só tá ele Boulos, sabe? Fala, ó, tem esse prédio aí. Você não sabe quem vence. Sabe? Ele e Boulos 80 por hora dentro de um prédio. Você não sabe quem conquista o prédio primeiro. Olha só qual a opinião. Olha qual é a opinião desse pessoal. E aí ele volta para falar o seguinte, ó. Tem um bananinha pronto para se ferrar em todos os aspectos possíveis e inimagináveis nessa vida. Se referindo a Eduardo Bolsonaro. Eu tô com a sensação de que tudo vai voltar pro lugar. Ainda vamos lutar muito, não dá para relaxar. Mas a humanidade vai vencer esse câncer da direita radical. Olha como ele se refere, né, ao conservadorismo. Direita radical e fala que é uma doença. E depois ele volta para falar o seguinte, ó. Donald Trump agora está tweetando links de notícias do portal Breitbart. O portal mais doentio da extrema direita que existe. Isso, aquilo, outro. É o portal lá do Bannon. E fez parte. O Breitbart é como se fosse tipo o Infowars. É como se fosse um terça livre no Brasil. Eu tava ouvindo, inclusive, o boletim da noite do Terça Livre de hoje. E o Alan tava falando uma coisa, gente, que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte, ó. Ele falava assim, ó, eu vou falar algumas coisas aqui que vai fazer muito sentido para quem está no Brasil hoje. Ele falava assim, ó. Lá primeiro começaram removendo as redes sociais do Alex Jones. Ele não podia mais ter, tirando o canal, tirando isso, tirando aquilo outro. Depois tentaram prender aí o Bannon. Não deu certo. Aí foi fazer isso daí, sem razão, isso. E você vê que no Brasil tem uma movimentação um pouco similar. E aí ele fala o seguinte, ó, olhem hoje a importância, sabe, que tem alguns canais de direita e o interesse, o gigante interesse que alguns setores, principalmente da mídia, possuem em falar essas pessoas. Olhem o interesse que tem. E olhem como esse pessoal, ele fala assim, ó, ele falou assim, quem vem acompanhando a eleição desse ano vê como fez falta esse apoiador mais aguerrido, sabe? Não é o apoiador que defende, vamos fazer a América grande de novo, isso aí, parabéns, parabéns, parabéns. Mas aqueles canais, sabe, que se debruçam em desconstruir a narrativa de verdade. Fala, não, isso aqui é mentira por causa disso, 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 disso. Não é só quem tá batendo palma com o governo por bater. Aquele pessoal mais aguerrido, sabe? Mostrando como é importante o apoio orgânico mesmo, daquela da militância pesada nas redes, pesada.
Então fica a dica aí, né? A gente não pode sequer vacilar, não pode. O pessoal foi cansando por algumas perseguições, e aí a gente tá vendo agora o sufoco que tá acontecendo. A gente ainda não sabe o resultado final. Vamos manter o foco até 2042. Não é 2042, eu acho? Pelo menos 2042. A gente, se lá aparentar que tá tudo mais calmo, a gente dá uma relaxada. E aí, meus amigos? Isso daqui também foi muito complicado. Mas muito complicado mesmo. Eu não sei nem se eu coloquei na ordem a matéria que vem depois. Não coloquei na ordem. Mas a gente vai comentar isso daqui em outro momento um pouco mais. Como eu falei para você lá no início, as eleições de lá não só escolhem políticos. Eles escolhem alguns plebiscitos. E uma das coisas que eles perguntaram era se... O que vocês achavam de um oréganozinho? E aí? Curte um orégano? Sim ou não? E aí... Tem pelo menos... essa eleição tem pelo menos um vencedor. O orégano. E aí o Pedro Abramovay fala o seguinte, ó. Há um consenso em um país tão dividido. Ele foi compartilhado pela Ilona Sabo, a mulher aí que o Moro, acho que o Moro tem uma quedinha por ela. Quem é o Pedro Abramovay? A gente já falou antes, no passado. Ele é nada mais, nada menos do que o diretor geral aí da empresa de George Soros, da fundação, no caso, a Open Society Foundations, em toda a América Latina. Em toda a América Latina. Ele que fez a ponte entre o George Soros e o... Como é o cara lá? Do Flávio Dino, lá do Maranhão, governador. Fez a ponte aí para Filipinho, junto lá com o pessoal do New York Times, sabe? Um exímio aí, opositor do governo. Já foi até citado por Barroso em sua tese. E tá aí, sabe? Comemorando que o orégano agora tá liberado. É tudo que esse pessoal quer. E sabe o que é interessante? Onde o orégano já é liberado, a vitória não foi do presidente atual, foi da oposição, né? O cara que a gente tá torcendo contra. Olha como são as coisas, né? E aí, a Ilona Sabo, ela soltou um texto ontem, mas eu vou falar o texto dela aqui, é porque tinha mais coisa pra falar, que tava tudo junto, eu acho que eu vou ter lá no final do vídeo, mas vai dar certo, senão eu vou me perder. Ela postou um texto, colocou aqui o artigo dela na Folha de São Paulo, esse pessoal não perde tempo. Ela agora veio falar o seguinte, ó. Assistimos impotentes às tentativas de supressão do livre debate a restrições de acesso à informação e participação social. Leia a minha coluna na Folha. Aí você pensa, né? Poder estar falando do povo, o povo aí que está sofrendo tanto na mão de algumas pessoas aí, nem o nosso presidente tanto tenta nos ajudar. Mas não. Apesar da falsa sensação de calmaria gerada por uma certa acomodação política, o governo de extrema-direita brasileiro segue com rigor a cartilha de líderes populistas autoritários mundo afora, para calar vozes dissidentes e minar a democracia. Aí a culpa é do governo, é sempre do governo. Assistimos impotentes às tentativas de supressão do livre debate, às restrições de acesso à informação e à participação, à emissão de centenas de decretos que inúmeras vezes passam por cima de leis. Que decreto, gente? Onde foi que Bolsonaro fez decreto? Meu Deus do céu, que passou por cima de lei? Acho que é o contrário, né? São governadores e prefeitos que estão decretando aí lockdown por tudo que é canto. Mas não, é Bolsonaro, é sempre a culpa. A esquerda tá a mil tentando emplacar narrativa. E o interessante é que é o seguinte, ó. Como resultado, a degradação da qualidade e transparência de políticas públicas em áreas vitais como saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, política externa e direitos humanos já é uma realidade. Nada do país mais presta. Nada. O Brasil está em completo, sabe? Não sei. Um abismo. Tá caindo dentro de um abismo. Tá caindo. É a opinião dela. Vocês concordam? Eu não concordo nem um pouco. Mas é narrativa, né? A amiguinha do Moro. Aí teve um fato ontem também que eu achei muito engraçado. Parece que basta você criticar o governo para você ganhar um cargo na grande mídia. O ex-porta-voz do governo, o general Otávio Santana do Rego Barros, vai agora escrever sempre às quartas-feiras neste blog. Olha só, o Noblar. Pro Noblar. Carlos Bolsonaro até fez aí, né? Que falando, tem algumas pessoas que devem estar com rego sujo. É agora, né? Como falar mal do governo abre portas na mídia pra você. É uma vergonha, né? É uma vergonha. A pessoa que tava de dentro, viu todo o esforço, sai, fez um editorial falando que de dentro ele viu como o governo, sabe? É canalha, isso, aquilo, outro. E agora ele tem que externar isso daí pro povo, né? Não pode enganar mais as pessoas. Mas beleza.
Aí, olha que combo de fritura. Começa com Ricardo Salles, André Assad. Governista defende deslocar Salles do meio ambiente para outra vaga se Trump perder. Agora a narrativa é essa. Se Trump perder, Salles vai sair. Não vai sair porque não dá para ele ficar. Aí Luna Sabo, né? Já era tarde, do lugar que jamais deveria ter ocupado. Aí, olha essa daqui. Não só o Salles. O Ernesto também vai sair, pelo mesmo motivo. Eventual vitória de Biden será a maior prova de fogo de Ernesto Araújo para permanecer no cargo. Olha isso daqui. O entendimento é que, com Trump, era mais fácil para o ministro capitalizar resultados, pois boa parte da relação se dava em cima do alinhamento entre os dois países. Gente, é impressão minha, ou até anteontem, a narrativa da grande mídia é o quê? Que o governo Bolsonaro nunca entregou nenhum resultado em termos de política internacional. Não tem resultado nenhum, não tem resultado nenhum, não tem resultado nenhum. Agora já tem resultado. Só que só tem resultado se Trump vencer. Se Trump perder, não vai ter mais resultado. Ernesto não tinha resultado nenhum, nunca tinha dado nenhum louro para o Brasil, mas agora, se Trump perder, ele não vai mais conseguir capitalizar os resultados. E depois, olha só, desde agosto, Araújo vem modelando seus discursos já de olho em uma eventual vitória do candidato democrata. Peraí. Não tem 2 semanas, sabe, que o pessoal todo criticou ele porque ele falou o seguinte, ó, se tivermos que virar uma pária internacional por defender a liberdade, então vamos nos tornar uma pária. Todo mundo criticou ele. Isso não me parece um discurso de alinhamento com um candidato democrata. Mas o importante é o quê? É a narrativa. O importante é manter a narrativa. E aí vem, ó, o gesto, porém, não apaga seu passado recente. Identificação extrema com o governo republicano. Esse gesto aí de mudar o discurso, né? Extrema. O pessoal adora essa palavra. E aí, mais uma. Olha só, essa daqui não tiveram nem coragem de colocar o nome do jornalista. Eu falei pra vocês, ó, Arco Advice já cantou a bola. Guedes aí, vamos tentar botar uma fritura pro Guedes. Jair Bolsonaro deixa claro que ministros que não lhes servirem como dedicados cabos eleitorais serão condenados à irrelevância. O peso dessa decisão arrasta o país para o abismo. Falando aqui, Guedes já não tem nenhuma força mais no Congresso, foi escanteado, ninguém liga para ele, Guedes é uma piada. Mídia brasileira. E olha só essa daqui. O novo líder da oposição a Bolsonaro, agora é o Mourão, que agora tá aqui, né? General Mourão rebate a política externa do presidente. A postura de Mourão de se contrapor a Bolsonaro está num crescendo, deve ser numa crescente, né? Em entrevista à Veja, Mourão afirmou que, ao contrário de tudo que Bolsonaro tem dito, o governo federal vai comprar a vacina do Dória, falar várias coisas que Bolsonaro vem fazendo. Antes de chegar nesse parágrafo, ele falou de várias coisas, que Bolsonaro falou uma coisa e Mourão falou outra. Olha só, essa trombada do vice com o presidente é intencional. Escrevendo, não sabe nem escrever esse pessoal, né? Está relacionada com o incômodo do comando do Exército com a humilhação sofrida pelo ministro da Saúde, o Pazuello, né? Foi humilhado. Já pega o bonde, a matéria da Veja tá pegando o bonde na matéria da Globo, que falavam que Bolsonaro, sabe, tem assim um prazer em humilhar os generais, porque ele foi expulso do Exército. Mas calma, olha só isso daqui. Veja, agente de confiança do presidente que conspira contra o senhor. Aí Mourão fez uma fala que eu achei muito inoportuna. Ele fala o seguinte, ó, tenho quase certeza disso, mas não me preocupa e não sei quem faz. Nada é por acaso. Mourão está declarando alto e claro o que outros generais, almirantes e brigadeiros não podem falar em público. Os militares estão em prontidão desde que os filhos de Bolsonaro passaram a comandar, através de sua marionete, o ministro Ricardo Salles, um ataque ao general Ramos, ministro da Saúde do governo. Olha o seguinte, Ramos foi o responsável pelo acordo com o Centrão, o que na avaliação dos militares foi um sucesso. Serem atacados pelo que consideram um mérito não faz sentido para os generais. Gente, essa matéria não faz sentido nem para mim, sabe por quê? Porque caso o Ramos caia, eu aposto, sabe, 100-1, que quem vai assumir a secretaria de governo seria alguma pessoa ligada ao Centrão. Então, tipo assim, tem muita vez, né? Tipo assim, se o Ramos está capitalizando esse acordo com o Centrão, se ele cair vai entrar alguém do Centrão, a mídia tá falando isso, só me mostra que
A mídia não quer que o Centrão, sabe, o Bolsonaro consiga uma proximidade maior do Centrão e criar alguma crise, né, sem pé nem cabeça, falando que agora estão se utilizando o Ricardo Salles como uma marionete para atacar os militares. Vocês acham mesmo que os filhos de Bolsonaro fazem isso? Dessa vez ele nem falou qual é, né? São todos. É o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Enfim, olha só. Não há evidências, pelo menos não neste momento, de que Mourão está conspirando para derrubar o presidente. Mourão fala porque ele é único. Pode ter sido eleito, não pode ser demitido. No bastidor dessa disputa está o comando do governo. Os militares em aliança com o Centrão querem fazer um governo mais pragmático. Os radicais, liderados pelos filhos de Bolsonaro e o youtuber Olavo de Carvalho, se transformou em youtuber. Olha a que ponto chegamos. Não é mais astrólogo, não é mais guru, não é mais vidente, não é mais cartomante, não é professor de filosofia, não é filósofo, não é jornalista, é youtuber. Querem iniciar uma revolução. Essa disputa se define nos próximos 2 anos do governo. Agora é o seguinte, foi o que eu acabei de falar. Ainda que Ramos caia, não vai ter um conservador. Vai entrar mais alguém do Centrão. Então, não tem nem pé nem cabeça essa matéria. É tudo pela narrativa. Olha, sabe, essa guinada que a mídia vem tendo nos últimos dias, exatamente no período pré-eleição. E aí, olha essa outra matéria. O estresse de Bolsonaro após Flávio ser denunciado no caso das rachadinhas. Em 20 de outubro, um dia depois do Ministério Público protocolar a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no caso do pagamento de rachadinhas, Jair Bolsonaro teve um rompante em seu gabinete no Palácio do Planalto. A irritação do presidente naquela terça-feira foi tamanha que funcionários ouviram suas reclamações em alto e bom som sobre o MP do Rio do lado de fora do gabinete. Bolsonaro criticou os investigadores e mais uma vez disse que Flávio é perseguido por seu filho. E aí que eu pergunto para vocês, quem foi que ouviu isso? Sabe? Quem, assim, ó, funcionários ouviram suas reclamações. Que funcionários são eles? Sabe? De novo, é o tempo todo isso daí sobre o Flávio Bolsonaro. E aqui eu quero mostrar para vocês, só de forma rápida, eu nem vou chegar a ler, mas sempre que acontecer alguma coisa relacionada ao governo Bolsonaro, principalmente assim que seja uma crise institucional, que a justiça é isso, você quiser saber o outro lado da história, que não é da grande mídia, pode vir no perfil a Sarita Coelho, que ela vai te mostrar. Ela fala, ó, caso Queiroz, após 2 anos de investigação, vazamentos para a imprensa e quebra recorde de sigilos, finalmente o MP do Rio de Janeiro ofereceu denúncia contra Flávio, ainda que baseada em uma série de erros identificados até pela imprensa militante. A imprensa, que no início dos vazamentos estava apurando as informações no afã de descobrir algum ilícito, desistiu de correr atrás da notícia quando percebeu que a checagem de fatos beneficiava o filho do presidente e revelava uma série de erros do Ministério Público do Rio de Janeiro. Entre os erros flagrados pela imprensa estão: o primeiro, o fato de terem atribuído ao Flávio imóveis que ele nunca comprou. E aí ela coloca aqui a matéria. Ó. O Ministério Público do Rio erra ao explicar negócio de Flávio Bolsonaro. Depois ela volta. O segundo, terem omitido que o Queiroz possui outra fonte de renda. Além da LERJ, o salário base do capitão da PM do Rio de Janeiro é de quase 11 mil, sem mencionar os aditivos. Desconsideraram esse valor para sustentar a ideia de que ele movimentou recursos sem ter renda suficiente para isso. Terceiro, erraram para baixo a soma do atual salário do Queiroz, considerando apenas a LERJ. Os comentadores dizem que é de 81 mil, mas ao multiplicarmos por 12 os 23 mil indicados na peça, como sendo o salário do dele, chegamos ao resultado de 276 mil reais, um erro de 194 mil reais. Depois fala, os promotores também erraram para cima, muito para cima, a soma dos valores supostamente sacados pelo Queiroz. O relatório do COAF indica que o saque foi de 86 mil, mas os procuradores escreveram que foi de 324.774 reais. Acho que é isso mais ou menos isso daí, é isso mesmo. Então você vai vendo, ela vai botando aqui várias coisas. Quinto, os promotores também afirmaram que o Flávio não quis se manifestar nos autos, mas foram desmentidos pelo próprio juiz que autorizou a quebra de sigilo. De acordo com ele, os autos contradizem essa afirmação, uma vez que existe uma peça do senador pedindo para ser ouvido. Aqui, ó. Ele salientou o fato de o filho do presidente, no caso Flávio Bolsonaro, ter peticionado no procedimento um pedido para falar. E aqui você vê, ó, 6, 7, 8, 9.
9 problemas, colocou aqui 10 problemas, explica a questão dos panetones, 11, tudo aqui desenhado. Desenhado e não é só achismo. Ela traz inclusive matérias da própria grande mídia para demonstrar, fotos para comprovar as coisas. Mas o importante, gente, sempre é manter a narrativa para poder desgastar o governo. É sempre assim. Surgiu qualquer crise? Vá por mim, vai lá no perfil da Sarita, se não espera, que com certeza eu vou trazer aqui para você e possivelmente vai ser uma explicação da Sarita. Explicações sobre o governo, cara, eu recomendo. Vai lá, ela vai poder te explicar o que é que realmente está acontecendo. E olha só isso daqui. Isso aqui eu achei muito interessante. Fizeram só a matéria assim, ó. Líder do Centrão pegou aí o vírus do momento. Arthur Lira, líder do PP, favorito para suceder Rodrigo Maia na presidência da Câmara, testou positivo. Olha só, rapaz. Tinha saído da matéria, não tem aí uma semana. Falei pra vocês que Maia falando que o cara não é favorito, que tem um texto dos votos, que isso, que aquilo outro. A Rede Globo já tá tratando como favorito o Lauro Jardim, né? Já se tornou favorito. É verdade, né? Verdade. Parece que não tá dando certo. O jogo aí da Globo para derrubar o governo não está dando certo. E juntando isso daí com outra coisa, olha o seguinte, ó. Parabéns aos parlamentares que conseguiram, via ministro Fux, retirar de pauta a ADI 5668, que trata da ideologia de gênero nas escolas. Esses parlamentares representam as frentes católicas, evangélica e da juventude. Olha o que eu venho falando para vocês algum dia. Um dia não, né? Há uns bons dias. Primeiro, o Fux, ele removeu da pauta. Vocês lembram lá atrás, quando o Fux toma posse, que eu falo o quê? Eu falei, ó, galera, teve uma conversa, meio assim de pé de ouvido, no cantinho, falou, Fux, vamos botar pro Brasil andar? Na moral, vamos botar pro Brasil andar? A gente não vai tentar emplacar nada muito conservador, agora também não vem com nada muito de esquerda. Vamos maneirar. O Fux tirou de pauta. Agora não foi porque só ele tirou, deu na telha. Teve uma pressão. E porque deu certo? Frente parlamentar católica, evangélica e da juventude. Eu não sei quantos membros a Frente Católica e a Frente da Juventude tem. Só que a Frente Evangélica tem 195 deputados. Olha a força de organização. Isso daí que a direita precisa ter. Eu espero que um dia a gente tenha uma força de 200 deputados conservadores. Já pensaram nisso? 200 deputados conservadores? Mas o pessoal que não é conservador, mas assim meio de direita, mais coisa. O sonho de consumo seria 308, né? 342. Que aí qualquer coisa é bater o martelo, tá aprovado. 342 deputados conservadores. Olha a importância de organização. E aí, seguindo na linha de ideologia de gênero, lá vem o Davi Miranda, do Glenn. Eu nem falei que a gente falou do Constantino lá no início. A gente vai falar do Constantino já ainda. O Davi Miranda propôs uma nova lei, que é um projeto para inibir, né, discriminação, sabe, de gênero, do gênero que o cara se identifica, se ele for usar algum banheiro público, qualquer coisa que seja. A proposta proíbe expressamente a discriminação baseada na orientação, sabe de quê, né? Em banheiros, vestiários e assemelhados nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Sabe o que eu achei interessante isso daqui? Algo que já era óbvio. Essa lei, né, tem um processo similar correndo no STF. E vê o seguinte, ó, no STF, um processo questiona se o pessoal aí, bem arco-íris, pode usar o banheiro público designado para o gênero com o qual se identificam. A ação começou a ser julgada em 2015 e depois que Barroso, ele e Fachin votaram a favor, o Fux pediu vista e o julgamento se encontra parado. Sempre o Barroso. Ele não aguenta ver, sabe, um iluminismo que ele se joga. Ele não aguenta ver uma discussão sobre ciência que tá lá o Barroso, sabe, para dar o pitaco dele. E aí, pessoal, uma coisa assim similar que teve foi a questão do Constantino, que vale a pena a gente comentar algumas coisas. Vocês devem ter acompanhado, não é possível que não estão acompanhando o que está acontecendo. A menina aí, tudo aconteceu. Espera aí que se resolva o quanto antes. E o Constantino foi demitido da Jovem Pan porque ele fez um comentário falando umas coisas, concorde ou não, veja lá o que ele falou. Mas vejam só o seguinte, ele vem a público falar: hoje entendo melhor Trump, Bolsonaro e Olavo. Tento ser razoável,
mas às vezes tem que mandar essa patota para aquele lugar mesmo. São canalhas demais, abutres podres. Isso aqui é interessante de ver, né? Constantino sempre, sabe, ficou em cima do muro, cortava a proposição direto. Aí agora ele tá assistindo na pele, meus amigos. Se vocês forem, sabe, colocar lá no Twitter, se vocês forem ler o que o Constantino falava, olha o que ele falava do próprio governo, o que é que ele desejava, sabe, para os conservadores, como ele celebrava a CPMI das fake news. Aí agora tá assistindo na pele. Agora tá assistindo na pele. Eu realmente espero que ele tenha mudado. Eu sou um pouco mais receoso. Assim, não sei quanto tempo vocês vêm acompanhando as coisas, mas eu acompanho o Constantino desde a época assim que tem uns embates, sabe? Que ele tinha com o professor Olavo, fazia piadinhas, diversas coisas, isso de anos, mas de anos mesmo, né? De 2017, 2018, mas de anos e anos e anos. Eu fico vendo, né? Fico muito feliz. Eu tava feliz de ter uma pessoa como o Constantino. Ele fala bem, ele sabe se expressar bem. Ele era bom de desmontar as narrativas, filme da Thaís Oyama e do Josias. Não é 3 em 1, né? É 3 contra 1, aquele programa era. É quase sempre isso. Então, ele vinha se saindo bem, vinha divulgando boas ideias e perdeu o lugar dele na Jovem Pan. E aí, foi bem honesto, cara bem respeitoso. No final do dia, ele fez um comentário seguinte assim, ó, tudo tá acontecendo. Gente, não reclamem da Jovem Pan. Reclamem de quem tá colocando a pressão. É difícil para o grupo de jornalismo se manter firme e forte, isso, aquilo, outro. Beleza, agiu realmente assim no fair play, não deu chilique, não botou a culpa. Só que você vê como são as coisas, né? Vem lá Jovem Pan, ó. Comunicado, grupo Jovem Pan. Aí vem falando, não, que olha só, tudo que ele falar, a opinião dele, a gente não tá nem aí, as coisas que ele falou não coisa, a gente repugna veementemente tudo que ele falou, sabe? Repugna. A gente tá completamente ao contrário. Eu continuo diz, né? Pô, assim meu respeito cai um tantinho, turma. Pô, jornalismo. Então vamos lá. Quem viu a live sabe que eu não falava do caso particular. Não foi assim. O cara falou de umas coisas meio ele falou umas coisas, pode não gostar, mas o pessoal deu uma distorcida. Agora quer ver como são os absurdos? Olha só. O Twitter, em seu perfil oficial do Twitter Moments Brasil, da empresa, fala assim, ó. Segundo o reportagem do The Intercept, o promotor usou a tese do culposo. Sabe a palavra, expressão, não sei o que lá, culposo. Para pedir a absolvição do acusado. Aí passa um tempo, vem lá o próprio Intercept, atualização. Ó, gente, é o seguinte, essa expressão do culposo foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Olha todo o reboliço que causou na opinião pública. Tá todo mundo falando que o cara falou isso daí, né? Que o juiz deu essa sentença. Em nenhum momento apareceu no processo. Fake news do bem ou não? É ou não é a fake news do bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como são as coisas no Brasil? Vai ter alguma pena para o Intercept? Alexandre de Moraes vai fazer alguma coisa? Não vai. Não vai. Olha como são as coisas. E aí, acabou que a gente perdeu uma voz importante que a gente tinha lá na Jovem Pan. Beleza. E aí, olha como são as coisas, né? Talvez aí, agora ele veja, ele aí que ele curtia um Felipe Moura Brasil, ele curtia um Cláudio Dantas, ele ficou, começou a pegar um ranço do antagonista tem um certo tempo. Tinha uma certa rixa, mas agora que ficou diferente. Olha como é as coisas, né? Ativista bolsonarista é demitido da Jovem Pan. Constantino agora é ativista bolsonarista. Esse 2020 tá engraçado, né? É engraçado. Mas beleza. Segue o jogo. Espero que o Constantino realmente agora aprenda, reflita quem é que tá do lado dele, né? Quem é que não tá. E aí, olha o UOL. Advogado do caso é visto como olavista, ostentador e religioso. Eles não aguentam ver, né? Uma coisa para tentar criticar o olavismo. Pergunta principal, o que é olavismo? Ninguém vai saber definir o que é, né? Acho que só o Robson aí, esqueci o nome agora do cara, o Robson, falando do professor que acabou de lançar um livro sobre realmente, né, conhecimento pela presença, algo assim, esqueci. Mas é o livro que ele analisa realmente a filosofia do professor Olavo. O pessoal não aguenta ver uma oportunidade para criticar a religião, criticar os conservadores, criticar nada.
é a grande mídia. E aí, mudando de assunto, já chegando aqui no final do vídeo, ainda não tem muito ao que se falar, mas na calada da noite, o ministro do TSE, aproveitando que o foco está lá nos Estados Unidos, ele liberou para julgamento uma ação que pede cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Na ação, a coligação Brasil Soberano, formada por PDT e Avante, e que teve Ciro Gomes como candidato a presidente, pediu a cassação da chapa de Bolsonaro, apontando supostas irregularidades na contratação de serviço de disparos de mensagem em massa durante a campanha de 2018. Não provaram nada. O Hans, em 2018, falou que foi o contrário. Ele recebeu foi do PT, mas querem julgar o Bolsonaro. Por que não vão julgar aqui o PT com base no que o Hans falou? Brasil, 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 Brasil. E olha só o Disseu. Disseu pede unidade da esquerda. Sabemos que não avançaremos sem alianças e sem unidade da esquerda. Agora não é hora de balanços nem recriminações, muito menos de divisão. É hora de lutar como a militância tem feito. Olha o que eu venho dizendo da direita o tempo todo. Sabe, eu tô chato, eu não quero mais ter que falar isso. Mas veja, gente, a esquerda tá buscando união. Falando, cara, não fica de recriminação, buscando divisão. Para com isso. Precisamos de união. E olha o resultado dos Estados Unidos. E olha o que vem desenhando aqui na eleição do Brasil. O Bruno Covas, que soldou portas, estabelecimentos comerciais, o cara tá liderando em São Paulo. Vai vendo. E aí, Eduardo fala o seguinte, ó. Tá cheio de prefeito mansinho, só confiando que será eleito, para daí mandar ver no lockdown no povão de novo. Deu troco no dia 15 de novembro. Mostra que brasileiro não tem memória fraca. Pessoal, eu vi pessoas na rede falando o seguinte. A culpa da direita não está vencendo é de Bolsonaro. Sabe por quê? Porque Bolsonaro não está trabalhando de cabo eleitoral. Agora é o seguinte. Peraí, a gente está em 2020, outubro, e Bolsonaro, ele ainda precisa vir a público para explicar para a direita quem são os candidatos certos? A direita do Brasil não tem capacidade de entender os melhores ou os menos piores? Olha o argumento que muitas pessoas estão dizendo, é culpa de Bolsonaro. Culpa de Bolsonaro porque ele não está fazendo a campanha. Meu amigo, 2020 é a obrigação do povo fazer a campanha. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem que fazer algo para não acontecer o mesmo no Brasil. Sabe? O povo tem que levantar nas mãos. E aí, ele traz essa imagem aqui, ó. João Dória, em plena pandemia, aumentou o imposto do soro hospitalar. Do ácido ferro, mas do soro. Gente. Do soro. Aumentou o imposto. E você vai me dizer que Bolsonaro ainda precisa vir a público para fazer campanha? Ah, porque Bolsonaro escolheu os candidatos certos, não se organizou. Cara, tá aí. A realidade tá diante de você. Vai lá, escolhe. Vai lá, escolhe. Começa a ter responsabilidade na vida, sabe? Toma um lado, faz alguma coisa, sabe? Ajuda o país e para só de ficar cobrando. Para só de ficar cobrando. Noticinha aqui boa para dar para vocês. Óbitos no Brasil em queda, em comparação aí com nos últimos dias, nos últimos 14 dias, teve uma queda de 27%, mais de um quarto em queda. Segue em queda vertiginosa. Mas a grande mídia está falando que casos estão aumentando, que isso, aquilo, outro, né? Olha, não temos que fechar os aeroportos. Eles querem, porque querem fechar tudo de novo depois das eleições. Isso é, sabe, fundamental, gente, a direita se engajar. Fundamental. O Aras também veio aí a público para falar que, cara, por mim aí rejeita essa obrigatoriedade, né? Eu não acho que o governo deve ter que comprar a vacina do Dória. Aí votou contra, ó. Aras sugere que a STF rejeite pedidos de obrigar o governo a comprar a vacina do Dória. Não, cara. Não, já tem aí um plano aí do Ministério Público, tudo certinho, do Ministério da Saúde para comprar, como agente. Não precisa de obrigatoriedade de nada, né? Não, fica de boa. E ação movida pela Rede, PT, PSB, Cidadania e outros partidos. Sempre à esquerda, sempre à esquerda. E aí, a notícia boa, eu acho que essa é a última notícia. Produção industrial do Brasil volta ao patamar do período pré-pandemia. Olha só como são as coisas, né? O Brasil tá andando para frente, pessoal. O Brasil tá andando para frente. Só precisa agora que a gente se engaje ainda mais, porque é período de eleição.
Então vai vendo o cenário que vem se desenhando e não sei. Esse vídeo aqui foi gravado, tô terminando aqui de gravar às 7 horas e 15 da manhã, hora que eu terminei de gravar. Fazer o upload em breve. O jogo não tava perdido. O jogo não tava perdido, mas também não tava ganho. Vamos ter esperança, reza um Pai Nosso e é isso aí. Fico por aqui, gente. Aquele grande beijo. Lembra de curtir, dar aquela compartilhada. Tamo juntos e valeu, galera.